Imagina que és mulher em Lisboa, no ano de 1853. Tens 26 anos, és viúva, e a única família que te resta acaba de pôr o teu nome à venda. Não em palavras, nunca em palavras, porque a sociedade da época tinha o dom perverso de fazer as coisas mais cruéis com a linguagem mais floreada. Chamavam-lhe arranjo matrimonial. Chamavam-lhe resolver a situação, como se uma mulher fosse uma situação, como se uma alma fosse algo que se resolve. Esta é a história de Leonor Almada Figueiredo, que foi tratada como moeda durante anos suficientes para que qualquer outra mulher tivesse perdido a fé em si própria. E não perdeu. Esta é também a história do homem que a foi comprar e chegou a perceber, no momento em que a viu, que estava diante de algo que o dinheiro jamais poderia conter. E é, por fim, a história de como uma mulher que aprendera a ocupar o menor espaço possível acabou por ocupar exatamente o espaço que lhe pertencia. Não porque alguém lhe concedeu, mas porque nunca, em momento algum, mesmo nas horas mais escuras, deixou de saber que era seu. Diz-me de onde me estás a ouvir hoje. E diz-me isto também. Alguma vez alguém tentou convencer-te de que eras menos do que eras, de que o teu valor dependia do que os outros estavam dispostos a pagar? Se sim, esta história é para ti. Lisboa respirava de forma diferente no outono. A chuva que caía sobre as pedras do Chiado não era a chuva violenta e breve do verão. Era uma chuva contemplativa, miúda e persistente, do gênero que não molha de imediato, mas que, sem que te apercebas, acaba por atravessar todos os tecidos e pousar diretamente na alma. As ruas molhadas refletiam o amarelo baço dos candeeiros, e o Tejo, ao longe, parecia uma tela escura sobre a qual a cidade inscrevia os seus segredos sem querer guardá-los. Era outubro de 1853, e Leonor Almada Figueiredo caminhava pelo corredor da casa da família, com aquela passada medida que as mulheres de certa condição aprendem muito cedo. Não porque lhe seja ensinada, mas porque a própria arquitetura social das casas aristocráticas obriga. Corredores estreitos de serventia, espaços calculados para a passagem sem o encontro, como se a casa toda fosse uma máquina de produzir invisibilidade. Tinha 26 anos, mas havia nos seus olhos algo que pertencia a uma mulher mais velha, não a canseira dos anos, mas a clareza de quem aprendeu a ver as coisas sem o filtro da esperança ingênua. Os seus olhos cor de âmbar carregavam uma luz quieta, que os que não a conheciam confundiam com frieza, quando era, na verdade, precisamente o oposto. Eram os olhos de alguém que sente tudo com demasiada intensidade e aprendeu pela necessidade de sobreviver a não o mostrar. O cabelo castanho avermelhado era sempre preso num coque severo, ajustado com a disciplina de quem não pode dar-se ao luxo de ser descuidada. Não por vaidade, mas porque numa sociedade que espreitava cada detalhe à procura de fraqueza, um fio fora do lugar era um convite ao comentário. Era alta para os padrões da época, de porte elegante que a pobreza não conseguira curvar. Vestia invariavelmente 3 vestidos em rodízio, um de musgo escuro, um de cinzento ardósia, um de azul petróleo, todos lavados com o cuidado de quem sabe que não tem outros. Todos remendados com uma discrição tão perfeita que raramente alguém notava as costuras duplas nas mangas. Viúva há 2 anos de Afonso Figueiredo, homem de constituição frágil que partira sem filhos e sem herança digna desse nome, Leonor havia regressado à casa dos Almada apenas para descobrir que a casa já não era sua, que de facto nunca voltara a ser. Porque Inês Almada existia. Inês Almada tinha 50 anos, e a elegância calculada das mulheres que compreenderam cedo que a beleza é uma forma de poder e que o poder, bem administrado, pode substituir tudo o resto. Madrasta de Leonor. Desde que esta tinha 12 anos, Inês possuía cabelos negros com fios prateados nas têmporas, que ela exibia como medalhas de autoridade, e olhos escuros que avaliavam cada pessoa à sua frente como um contabilista a revisar saldos. Vestia sedas importadas em tons que proclamavam uma estabilidade financeira que, a essa altura, já não existia. Borgonha profundo, preto reluzente, cirmesim imperial.
As suas joias, herdadas, impostas, cobiçadas, eram a armadura visível de uma mulher que usava a aparência como fortaleza. O que a sociedade lisboeta não sabia, e o que Inês tratara de assegurar que não soubesse, era que a fortaleza estava a rachar por dentro. O seu falecido marido, o pai de Leonor, havia deixado dívidas de jogo que Inês passara 2 anos a gerir com a mestria de quem esconde uma gangrenada debaixo de gases perfumadas. Credores, prestamistas, cartas de urgência dissimuladas entre o correio social, visitas de homens discretos a horas em que os vizinhos não espiam as ruas. A situação era, como diria um homem de negócios, insustentável. E foi então que Inês olhou para a enteada e viu não uma filha, nunca havia visto, mas um ativo que ainda não havia liquidado. A negociação foi feita com a linguagem própria da época: arranjos, conveniências, consideração pelo futuro da rapariga. Inês espalhava pelos salões, com a habilidade de quem costura sem deixar ver a agulha, que Leonor era difícil, que o primeiro casamento havia sido pouco feliz, que a viuvez sem filhos era um sinal de algo mais profundo. Cada palavra era uma pedra lançada num poço, cujo eco chegaria a ouvidos úteis. Cada comentário era uma desvalorização estratégica do produto, que tentava vender pelo melhor preço possível. Leonor sabia. Não lhe havia sido dito em palavras, nunca em palavras, mas sabia com a certeza silenciosa de quem observou a madrasta durante 14 anos. Sabia e havia tomado, num momento que ninguém testemunhou, uma decisão que parecia pequena, mas era, na verdade, enorme. Não suplicaria. Não se rebaixaria. Não fingiria que não entendia o que estava a acontecer só para facilitar a consciência de quem lhe fazia isto. Se havia de ser vendida, seria vendida de pé. Foi nesse estado de dignidade armada que Dom Duarte Menezes Souza a encontrou, numa tarde de outubro em que as janelas da sala de leitura deixavam entrar a chuva pelo som e a luz cinzenta pelo vidro. Dom Duarte Menezes Souza, Duque de Ourém, tinha 39 anos e uma reputação que entrava nas salas antes do seu corpo. Não era reputação de crueldade, era, de certa forma, mais perturbadora do que isso. Era reputação de indiferença. Um homem, diziam, que via tudo com a mesma temperatura fria, que tratava os negócios, os títulos e as pessoas com a mesma equanimidade despersonalizada de quem gere um espólio. Era alto, de cabelo escuro com os primeiros fios prateados a insinuarem-se nas têmporas de forma que não os envelhecia, mas lhes acrescentava antes uma autoridade quase geológica. A autoridade das coisas que existem há tempo suficiente para ter perdido a necessidade de se justificar. Os olhos, castanho escuros e de olhar demorado, possuíam aquela qualidade desconfortável dos olhos que não desviam. Observavam com a paciência de quem já viu muita coisa e raramente se surpreendia com o que via. Vestia com austeridade elegante, sem adornos desnecessários, casacas em preto e cinzento carvão, gravatas de seda simples, luvas de cabretilha sem enfeite, como se a própria roupa dissesse: não preciso de impressionar ninguém. Viúvo há 6 anos de um casamento que havia sido honestamente um contrato, 2 jovens de famílias convenientes unidos por razões que nada tinham a ver com o coração. Duarte buscava a segunda esposa pela mesma lógica fria com que tomava todas as decisões importantes da sua vida. Havia uma necessidade, um herdeiro, pressão familiar, estabilidade de espólio. Havia de haver uma solução. A emotividade neste cálculo era uma variável a eliminar. Foi nesse espírito que se deslocou à casa dos Almada, não para conhecer a noiva, para avaliar o que estava a ser oferecido. Inês Almada recebeu-o no salão principal com a efusividade contida de quem quer parecer desprendida quando está desesperada. Serviu chá de China, biscoitos de azeite, comentários sobre a temporada social. Duarte ouvia com a atenção educada de quem ainda não chegou ao assunto que importa. Depois, com a simplicidade direta de quem não vê razão para prolongar o desnecessário, pediu para ver a casa. Inês levou-o. Corredores, sala de jantar, sala de música, e foi no fim do corredor,
junto à porta entornada da sala de leitura, que ele parou. Leonor estava sentada junto à janela. Tinha um livro no colo, um de Herculano, verificou depois, mas não estava a lê-lo. Os olhos cor de âmbar estavam fixos na chuva que escorria pelo vidro, e havia na sua expressão algo que Duarte demorou um momento a identificar, porque raramente o havia visto num rosto humano com tanta clareza. Consciência. Ela sabia exatamente o que estava a acontecer naquela casa. Sabia que ele estava ali. Sabia por quê. E havia decidido, em algum momento que lhe pertencia inteiramente, não fingir que não sabia. Quando ergueu os olhos e o viu parado no umbral, não desviou o olhar. Não sorriu por obrigação social. Não se levantou de imediato com a presteza de quem quer agradar. Observou-o durante 2 ou 3 segundos, com aqueles olhos que não pediam nada, que não temiam nada, que simplesmente viam, e depois fechou o livro com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Duarte ficou parado 3 segundos mais do que pretendia. Inês, ao seu lado, disse qualquer coisa que ele não ouviu. Naquela tarde, comprou a dívida integralmente, mas em vez de formalizar o que Inês havia planeado, pediu para falar com Leonor a sós. Inês hesitou. Duarte olhou para ela de uma forma que não admitia a hesitação. Ficaram sozinhos na sala de leitura, ele de pé junto à janela, ela sentada na cadeira onde o havia encontrado, com o Herculano fechado sobre o colo como um escudo discreto. "A senhora sabe por que vim", disse ele sem preâmbulo. "Sei", respondeu ela, e a voz era firme, não desafiante, apenas honesta. "Então é possível que saiba também que tenho meios para resolver a situação desta casa." Leonor não respondeu. Esperou. "O que a senhora talvez não saiba", continuou Duarte, e havia qualquer coisa na cadência da frase que era diferente do que ela esperava. Um peso, uma medida, como se as palavras custassem alguma coisa. "É que não desejo uma esposa comprada. Comprei a dívida, mas a senhora tem escolha." O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que acontece quando uma pessoa está a processar algo que não tinha previsto. "Por quê?", perguntou ela por fim. E a pergunta não era ingênua, era cirúrgica. Duarte olhou para a janela molhada durante um momento. "Porque o único negócio de que me arrependo", disse, "foi ter tratado o meu primeiro casamento como negócio." Leonor não dormiu bem nessa noite, nem na seguinte. A generosidade inesperada perturbava-a mais do que a crueldade habitual. Com a crueldade sabia o que fazer: erguer-se, manter-se, sobreviver. Mas com a generosidade não sabia. Não sabia se era real. Não sabia o que custaria. Não sabia se havia sempre uma cobrança a chegar por correio discreto, dobrada numa folha de papel com brasão. A vida havia-lhe ensinado, com uma consistência brutal, que os gestos generosos têm sempre destinatário e que esse destinatário raramente é a pessoa que parece beneficiar. Nos dias que se seguiram, Inês Almada tratou de acrescentar a sua própria camada de complicação. Não o fez com declarações, nunca em declarações. A madrasta era demasiado experiente para isso. Fê-lo com uma carta enviada a 3 famílias da sua confiança, escrita à mão com a caligrafia impecável que cultivara durante décadas, em que, sob o verniz de uma preocupação maternal que nunca havia sentido, plantava sementes de dúvida sobre Leonor. Que a viuvez precoce de Afonso Figueiredo havia sido estranhamente silenciosa, que havia quem se interrogasse sobre certas circunstâncias, que aquele ar fechado da rapariga escondia, talvez, algo que ninguém conhecia por inteiro. As cartas não tinham destinatário nos envelopes. Chegavam como confidências, não como acusações, que é a forma mais eficaz de difamar alguém sem jamais poder ser responsabilizado. Fez também algo mais concreto. Foi visitar o padre da freguesia com o pretexto de um donativo para a Irmandade das Almas, e no decorrer da conversa, com a habilidade de quem transforma veneno em água benta, sugeriu que Leonor poderia beneficiar de orientação espiritual para processar a viuvez de forma adequada. O padre, que não era mau homem, mas era crédulo, apareceu 3 dias depois na casa sem ter sido convidado, e a sua visita, com as perguntas veladas sobre os sentimentos em relação ao falecido, sobre a paz interior, sobre se havia pensamentos perturbadores,
Era tão claramente um interrogatório encoberto que Leonor, ao fechar a porta, depois de o despedir com cortesia inquebrável, ficou parada no corredor durante um longo momento, de mãos abertas ao longo do corpo, respirando devagar. Duarte soube dessa visita por via de um dos seus empregados, que era também, como era usual na época, ouvido discreto em várias casas. Não enviou mensagem. Apareceu pessoalmente na tarde seguinte, na hora em que sabia que Inês teria saído, e pediu para ver Leonor. Ela recebeu-o na sala de música, que era o espaço da casa mais afastado das dependências da madrasta. As janelas davam para o jardim traseiro, onde uma amendoeira de folhas já douradas pelo outono perdia pétalas sobre a erva úmida. Soube da visita do padre, disse ele, e não havia acusação na voz. Havia apenas informação. Não é da sua conta, respondeu ela, e o tom não era hostil. Era apenas exato. Não é, concordou Duarte, com uma facilidade que a desarmou levemente. Mas o advogado com quem falei esta manhã sobre a propriedade de Sintra que pertencia ao seu pai antes das dívidas do seu padrasto, esse é da minha conta. Se quiser que continue a tratar do assunto, trato. Se não quiser, não falo mais nisso. Leonor voltou a olhar para a amendoeira. Uma pétala amarela desceu em espiral e pousou no parapeito da janela. Por que faz isto? Perguntou pela segunda vez. A mesma pergunta, mas com um peso diferente agora. Menos cirúrgica, mais real. Duarte ficou em silêncio durante o tempo que levou a escolher as palavras certas, e ela reparou nessa demora, com qualquer coisa que não era exatamente esperança, mas que lhe era adjacente. A minha primeira esposa, disse ele por fim, foi uma mulher boa. Nunca foi feliz comigo porque eu nunca percebi que havia diferença entre cumprir os deveres de marido e ser, de fato, um marido. Quando ela morreu, levou 9 meses. Durante esses 9 meses, aprendi o que devia ter aprendido antes, mas tarde demais para lhe ser útil. Fez uma pausa. Não quero cometer o mesmo erro novamente. A honestidade desconfortável daquela confissão fez Leonor voltar-se para ele. Olhou-o durante um momento com aqueles olhos que viam demasiado. Isso não responde à minha pergunta, disse ela. Responde a tudo o que importa, respondeu ele com uma quietude que ela reconheceu, diferente da indiferença que a sociedade lhe atribuía. Não era indiferença, era contenção. Era o silêncio de um homem que aprendera, à custa cara, a não dizer em voz alta tudo o que pensa. Ela não respondeu, mas também não pediu que fosse embora. Nos meses que se seguiram, Duarte continuou a comparecer quando havia dito que comparecia, e a não comparecer quando não havia prometido. Não enviava presentes extravagantes. Enviava uma vez um livro que ela havia mencionado de passagem estar a tentar encontrar. Enviou noutra ocasião a notícia de que a propriedade de Sintra havia sido recuperada e estava registrada em nome dela. Defendeu o seu nome em pelo menos 2 ocasiões em que soube, por diferentes canais, que Inês continuava o trabalho de erosão que havia começado. Não com escândalos públicos, com a firmeza calma de quem diz, numa conversa de salão sem elevar a voz: conheço a senhora Leonor Figueiredo. Quem diz o contrário está a enganar-se ou a enganar-nos. A resistência de Leonor não desapareceu. Aprofundou-se, na verdade. Tornou-se mais consciente, mais deliberada, mais interrogativa. A cada gesto dele ela esperava a factura. A cada gesto sem factura, ela reformulava a interrogação. Era uma vigilância exaustiva, e havia noites em que acordava com o coração apertado, pelo peso de não saber se era seguro confiar em algo que parecia bom demais para a história que havia vivido. Foi numa noite de novembro, fria e quieta, que tudo mudou de forma que Leonor não havia previsto. Estava a rever documentos do espólio do seu pai, papéis que o advogado de Duarte havia recuperado junto com a propriedade de Sintra, quando encontrou, entre os documentos mais antigos, um envelope fechado que não reconhecia. O papel era de qualidade, levemente amarelecido pelo tempo. A caligrafia no exterior era inconfundível. Era de Inês. Dentro, uma carta escrita ao seu pai, datada de 4 anos antes da morte deste. Uma carta em que Inês, com a precisão metodológica de uma mulher que planeia a longo prazo,
descrevia o modo como havia sabotado o contrato matrimonial de Leonor com Afonso Figueiredo, não diretamente, mas por omissão calculada. Havia suprimido documentos que teriam garantido à enteada a totalidade da herança paterna no acto do casamento. Havia interceptado correspondência. Havia convencido o pai, que estava já doente e diminuído, de que Leonor preferia uma situação mais simples, sem o peso de gerir propriedades. E havia, desta forma, assegurado que a herança permanecesse em nome do espólio familiar, ou seja, na sua gestão direta. Leonor leu a carta 2 vezes. Depois ficou sentada no silêncio da sala, com o papel nas mãos, durante um tempo que não mediu. Não chorou imediatamente. O choro viria depois, mais tarde, como sempre. O que fez naquela noite foi algo que nunca havia feito. Foi à casa de Duarte Menezes Souza, sem ter sido convidada, sem protocolo, sem anúncio prévio. Bateu à porta às 10 da noite com a carta na mão, e a expressão de alguém que passou do outro lado de uma linha que não sabia existir até a cruzar. O criado que abriu a porta hesitou. Duarte, que estava na biblioteca, ouviu a voz de Leonor no vestíbulo e chegou ao corredor antes que qualquer decisão protocolar fosse tomada. Viu-a, o casaco escuro, o cabelo levemente desfeito pela caminhada na chuva, a carta na mão, os olhos que desta vez não escondiam nada, e abriu a porta da biblioteca sem dizer uma palavra. Ficaram durante horas. A carta passou de mãos para mãos. O advogado seria contactado de manhã. Isso ficou estabelecido sem discussão. Mas havia outra coisa a passar-se naquela sala, naquela noite, que não tinha a ver com documentos ou advogados ou propriedades. Era a primeira vez que Leonor estava a chorar na frente de alguém. Não a chorar em colapso. Não era assim. Nunca seria assim. Mas a deixar que as lágrimas, por fim, existissem, escorressem, fossem reais. Duarte não tentou consolá-la com palavras fáceis. Ficou sentado do lado oposto da mesa e quando ela levantou os olhos e o encontrou simplesmente ali, presente, quieto, sem piedade nem desconforto, foi como se alguma coisa dentro dela que havia estado fechada durante anos encontrasse, finalmente, suficiente espaço para respirar. "Tens medo que me canse de ti", disse ele por fim, e a escolha do tutear foi deliberada e gentil. "Mas o que não percebes é que nunca me interessei por nada que fosse fácil de ignorar." Leonor olhou para ele durante um longo momento. "Eu não sei fazer isto", disse, e não estava a falar de casamento, estava a falar de confiar. "Eu também não", respondeu ele. "Mas parece-me que somos ambos suficientemente tímidos para não fingir que sabemos." O baile de inverno do Palácio dos Marqueses de Fronteira era, naquela temporada, o evento pelo qual a sociedade lisboeta esperava com a intensidade que a sociedade lisboeta, invariavelmente, reservava para as coisas que não importavam muito, mas em que muito se investia. As mulheres vinham de seda e renda, os homens de casaca impecável, e o salão principal, com os seus azulejos de cena de caça, e os seus espelhos de moldura dourada e as suas luzes que multiplicavam tudo até ao excesso, enchia-se com um murmúrio constante e entretecido de quem foi não para dançar, mas para observar quem dança. Leonor entrou com Duarte, o que foi já em si mesmo o primeiro ato de uma declaração pública. Não vestia negro, pela primeira vez em 2 anos. Vestia azul petróleo profundo, de seda simples, mas de corte perfeito, com um único ornamento, um broche de âmbar, o mesmo âmbar dos seus olhos, que Duarte havia encontrado numa loja de um antiquário do Chiado e deixado sem nota sobre a sua secretária 3 semanas antes. Os cabelos, excepcionalmente, não estavam no coque severo habitual. Estavam presos, mas com uma leveza que deixava escapar alguns fios junto às têmporas. Inês Almada estava do outro lado do salão quando os viu entrar. A sua imobilidade, por um instante, foi ela própria uma declaração. O murmúrio começou, como murmúrio, antes que chegassem ao centro da sala. Duarte deteve-se junto a um grupo de homens que incluía o Barão de Vale Formoso e o Visconde de Alcobaça, 2 das personalidades mais influentes da temporada, e sem que houvesse qualquer drama no gesto, sem que a sua voz se elevasse acima do tom de conversa normal,
disse o que tinha a dizer. Que havia documentos a provar que a senhora Leonor Almada Figueiredo havia sido defraudada da sua herança por via de fraude notarial, e que os referidos documentos estavam nas mãos do seu advogado, aguardando a decisão de Leonor sobre se desejava tornar o assunto público ou resolver-se em privado. Havia naturalmente uma pessoa que havia cometido a fraude, e essa pessoa estava naquele salão. Inês ouviu. A sala não era assim tão grande, e os murmúrios viajam com uma velocidade própria nos espaços onde todos prestam atenção a tudo. Havia atentado. Havia esperado poder interromper, contradizer, redirigir a narrativa como havia feito durante anos, com a linguagem certa, com a presença certa, com a rede de alianças que havia cultivado precisamente para momentos como este. Mas Duarte havia falado a homens cujas palavras tinham mais peso do que as suas cartas anônimas. E a carta original, na mão do advogado, estava escrita com a caligrafia de Inês, com o lacre de Inês, com os pormenores que só Inês podia saber. Leonor atravessou o salão, não depressa, não devagar, com a passada medida que sempre havia sido a sua marca, e parou diante de Inês. A madrasta estava pálida, os olhos escuros a procurarem uma saída que não havia. Leonor olhou para ela durante um momento. Quando falou, foi em voz baixa. Apenas as duas podiam ouvir. E havia nisso uma gentileza que Inês não merecia, mas que Leonor concedia porque era ela, Leonor, quem escolhia o que fazer com a sua própria vitória. Espero que encontres paz, disse. Eu já encontrei a minha. A frieza serena daquelas palavras foi mais devastadora do que qualquer acusação pública. Não porque fossem cruéis, eram, na verdade, completamente sinceras. Era precisamente a sua sinceridade que as tornava insuportáveis. A sociedade lisboeta, que havia participado do ostracismo de Leonor, com a conivência passiva de quem não pergunta o que não quer saber, sentiu naquela noite algo que raramente sente: vergonha coletiva. E transformou essa vergonha, como as sociedades fazem, em admiração retrospectiva, como se sempre houvessem sabido, como se sempre houvessem estado do seu lado. Inês Almada saiu do baile antes da meia-noite. Não voltaria a ser vista nos salões da temporada. 12 primaveras haviam passado quando Leonor Menezes Souza, duquesa de Ourém, se sentou no jardim do palácio a ver a filha mais nova plantar bulbos de jacinto na terra escura de novembro. O jardim havia sido refundado inteiramente nos primeiros anos de casamento, não por capricho, mas porque Leonor havia percebido cedo que precisava de um espaço que fosse só seu, onde as coisas crescessem pelo ritmo delas próprias e não pelo calendário social. Havia cameleiras ao longo do muro de pedra, uma roseira de damasco que florescia em maio com uma generosidade excessiva e perfumada, e uma amendoeira junto ao portão, descendente da que havia visto pela janela da sala de música da casa dos Almada no outono em que a sua vida havia começado a mudar de sentido. Clara tinha 6 anos, e a concentração absoluta das crianças que levam a sério o que fazem. Do lado dela, escavando com uma colher que havia roubado da cozinha, sem que ninguém houvesse dito nada, estava Henrique, 4 anos, que não entendia muito bem o que plantava, mas queria fazer o que a irmã fazia. Em cima, pela janela do primeiro andar, chegava a voz de Felipe. 11 anos, já com a seriedade do irmão mais velho, a recitar latim com o preceptor. Leonor tinha 38 anos e havia nos seus traços a marca do tempo que não apaga, mas aperfeiçoa. As linhas finas junto aos olhos, o cabelo, onde o castanho avermelhado começava a deixar entrar o primeiro prata. Vestia de forma diferente do que havia vestido na casa dos Almada. Não os 3 vestidos sóbrios em rodízio, mas tecidos de qualidade. Cores que havia escolhido por gosto próprio, com a liberdade de quem finalmente habita o próprio corpo sem pedir licença a ninguém. A casa de acolhimento que havia fundado 4 anos antes, em Alfama, tinha naquele momento 17 mulheres sob cuidado. Mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, a maioria viúvas ou abandonadas. Algumas em fuga de situações que a lei da época preferia não ver. Leonor deslocava-se lá 3 vezes por semana, levando às vezes Clara no colo, e havia transformado a sua experiência pessoal não em amargura, mas em estrutura.
procedimentos, financiamento, rede de médicos e advogados dispostos a trabalhar por valores que não eram os do mercado habitual. Duarte havia assinado o financiamento inicial sem que ela precisasse de o convencer e continuava a assinar ano após ano com a pragmaticidade de quem percebe que o trabalho da esposa é mais importante do que o protocolo social que lhe pedia que ficasse em casa a receber visitas. Naquela tarde ele chegou ao jardim pela porta lateral, ainda com as luvas na mão da saída do banco onde havia passado a manhã. Parou junto ao portão da amendoeira e ficou um momento a olhar para o tablô. A mulher sentada na cadeira de pedra, as duas crianças ajoelhadas na terra, o jardim dourado pelo sol oblíquo de novembro. Leonor ouviu os seus passos na gravilha e voltou-se. Havia entre eles, a esse ponto, uma linguagem que dispensava as palavras mais longas. O modo como ela inclinava levemente a cabeça, o modo como ele se aproximava e se sentava no banco ao seu lado sem grande cerimônia, como se fosse o lugar mais natural do mundo. "Como correu?" perguntou ela. "Bem", disse ele, e depois, após uma pausa, "soube que a senhora Almada faleceu." Leonor voltou a olhar para as crianças. Clara havia conseguido plantar o primeiro bulbo e anunciava o fato com a solenidade de quem acabou de resolver um problema de estado. "Quando?" perguntou. "Na semana passada, em Sintra, a mulher que a havia recebido ficou a trabalhar para pagar a renda." Inês Almada havia partido aos 56 anos, numa casa modesta de 2 quartos em Sintra, sem visitas, sem menção nos jornais de sociedade, esquecida com a precisão exata que a vida reserva aos que fizeram do esquecimento alheio a sua ferramenta principal. Não havia filhos, não havia amigos que resistissem à obliteração social que se havia seguido ao baile do Palácio de Fronteira. Havia apenas o silêncio, que é por vezes a forma mais justa que o mundo encontra de fechar os seus próprios ciclos. Leonor não sentiu o que havia temido sentir. Não sentiu triunfo, não sentiu culpa, não sentiu o alívio culpado que teme quem ainda tem dentro de si alguma ferida por sarar. Sentiu apenas a quietude das coisas que se concluem. "Já era hora de descansarmos os dois desse assunto", disse por fim. Duarte olhou para ela de lado, com aquele modo de olhar que havia aprendido a reconhecer, não a indiferença que o mundo lhe atribuía, mas a atenção intensa de quem está verdadeiramente a ver. "Já", concordou. Clara levantou-se e correu em direção à mãe, as mãos negras de terra, o rosto iluminado pela satisfação da empreitada cumprida. "Mãe, viste?" plantei. "Vi", disse Leonor, abrindo os braços para a receber. "Na primavera vai florescer. E vai ser meus", declarou Clara com a certeza inabalável dos 6 anos. "Vai ser teu", confirmou Leonor. E havia na sua voz, naquele momento, uma qualidade que não era possível nomear com precisão. Qualquer coisa entre a gratidão e o reconhecimento, entre o passado que havia sido e o presente que havia conseguido construir à sua custa, com as suas mãos, com a sua dignidade intacta, como única moeda que recusara deixar que lhe tomassem. Duarte pousou a mão sobre o seu ombro, levemente. Ela apoiou-se contra ele, também levemente. As cameleiras ao longo do muro ainda tinham algumas flores tardias, cor-de-rosa velho sobre o verde escuro das folhas. Henrique tropeçou e foi apanhado pela irmã antes de cair. O sol dava de lado sobre o jardim inteiro, como se o estivesse a guardar para alguma coisa. Esta não foi apenas uma história de amor. Foi uma história sobre o que acontece quando uma mulher que foi tratada como moeda recusa-se silenciosamente a acreditar que vale apenas o que os outros pagaram por ela. Leonor Almada perdeu quase tudo o que lhe podia ser tirado: o nome social, a herança, a posição, os anos que a madrasta lhe havia roubado com a frieza calculada de quem não reconhece a humanidade dos outros. E mesmo assim, mesmo no momento mais escuro, naquela sala de leitura, com o Herculano fechado no colo e um estranho a ser conduzido através do corredor para avaliar como se fosse gado, mesmo aí recusou dobrar, não por orgulho vão, por saber, com aquela certeza quieta, que é mais sólida do que qualquer declaração, que havia uma parte dela que ninguém tinha o direito de tocar. Duarte nos ensina que os homens mais difíceis de mover são exatamente os que, quando se movem,
fazem-no com toda a firmeza de quem escolheu conscientemente. Que a mudança mais profunda não acontece nos grandes gestos, mas nos pequenos. No livro entregue sem fanfarra, na propriedade recuperada sem que lhe pedissem, na presença mantida quando seria mais fácil partir. E juntos provam que o amor verdadeiro não nasce de condições favoráveis. Nasce da decisão, deliberada, diária, renovada, de duas pessoas imperfeitas de serem, uma para a outra, o contrário do que o mundo foi. Se esta história te tocou, conta-me o que sentiste. Houve alguma cena que te ficou mais gravada? Alguma frase que levaste contigo? E se chegaste até aqui, convido-te a escrever a palavra dignidade nos comentários. Assim saberei que acompanhaste Leonor até ao fim e que, como ela, acreditas que a autenticidade nunca é fraqueza. É a maior fortaleza que existe. Não te esqueças de deixar o teu gosto, de te subscrever se ainda não o fizeste, e de partilhar esta história com alguém que precise de recordar que ser fiel a si próprio, mesmo quando custa, é sempre o caminho mais direito para chegar ao lugar onde se merece estar. Até a próxima história.